A gente vai falar da relevância da inovação no setor rodoviário, do CAP sólido, nesse caso aqui do CAP russo, do processo de derretimento, do nosso controle tecnológico, dos resultados obtidos, dos estudos preliminares do CAP sólido russo e do CAP nacional, da usinagem e manuseio em campo. E vamos fazer um fechamento aí com algumas imagens, tanto da questão da usinagem quanto da aplicação em campo, onde nós obtivemos excelentes resultados com a utilização do produto aqui no Paraná. O intuito dessa inovação e da utilização do produto, a gente nunca podia esquecer aí do objetivo do grupo, que é sempre trazer o conforto, segurança nos deslocamentos dos nossos clientes dentro dos nossos modais. Outro ponto importante aí é a questão do orçamento, né, do custo do produto no item CBUQ. Então a gente tinha que buscar um produto que nos trouxesse custo-benefício. É um produto com qualidade, mas que tenha um valor competitivo. E a questão da competitividade. Então, a gente acredita muito que para nos tornarmos uma empresa ainda mais consolidada nesse mercado, a gente tem sim que inovar, a gente tem sim que buscar alternativas e formas competitivas de desenvolver os nossos negócios. Em 2019, a gente, diversas ideias e a necessidade de buscar uma inovação, de buscar um produto que nos desse qualidade nas nossas estradas, no caminho aí dos nossos clientes e que nos desse um diferencial frente aos nossos concorrentes, a gente partiu por estudos de novos produtos na utilização do CBUQ. E a gente pesquisou o mundo inteiro aí onde que a gente poderia importar o CAP, que é o grande ABC aí no CBUQ, para trazer um valor agregado para o nosso negócio. Então, em 2019, a gente começou os estudos, nós visitamos várias unidades industriais, onde a gente pegou boas ideias, de experiência de outros profissionais e também profissionais locais, assim como eu, por exemplo, já fiz esse tipo de trabalho fora daqui, fora do grupo. Vamos trazer isso para dentro. A gente sabe, a gente tem a tecnologia, a gente consegue, com a experiência dos nossos profissionais, fazer dentro de casa. Então vamos trazer isso para a gente fazer aqui. Então a gente tem um volume considerável. A gente aplicou 300 mil toneladas em 2019, a gente vai aplicar esse ano 200 mil toneladas de CBUQ esse ano. Seria o local ideal para a gente aplicar essa inovação. Em 2020, depois de estudo de equipamentos, os melhores equipamentos voltado para esse derretimento, buscar o melhor produto com os resultados mais satisfatórios ou que se enquadrasse dentro da nossa especificação, a gente partiu para o CAP russo. A gente, em 2020, fez a importação do primeiro lote, a gente recebeu em torno de 1.500 toneladas e a gente montou uma unidade de derretimento aqui na região de Ponta Grossa. Então, hoje a gente tem uma unidade industrial montada que nos permite o derretimento de até 30 toneladas dia. Esse é um dos fatores. Essa unidade que foi montada, ela foi montada exatamente para atender a minha necessidade. Caso a gente saia para outra unidade, a gente teria que fazer um novo cálculo de dimensionamento, de volume, de cronograma, tudo isso é importante. Logística, a gente não pode nunca esquecer. Então hoje o que a gente tem instalado aqui em Ponta Grossa? A gente tem um derretedor, a gente tem uma caldeira, a gente tem um guindaste, a gente tem um tanque vertical de 45 toneladas. Esse tanque vertical é importante, que a gente poderia, no momento lá dos estudos, ter optado por um tanque horizontal, que tem até um custo inicial menor. Mas buscando a qualidade, a gente instalou um tanque vertical com agitadores que permitem que o CAP esteja sempre em movimento ali, porque a gente trabalha aqui com CAP polímero, então você precisa desse constante movimento ali para a questão das moléculas, né? Uma estrutura de carga, a gente tem mini carregadeiras, tem uma questão de estrutura de coberta, carregadores para distribuição, então tem toda uma estrutura que foi montada, uma planta que foi pensada e projetada para atender a nossa necessidade aqui em campo. Outra preocupação que o grupo a gente não abre mão é da qualidade do produto que a gente está aplicando. Pensando nisso aí, a gente montou alguns procedimentos, eles complementam os procedimentos no recebimento do CAP nacional. Quando a gente recebe esse produto, a gente tem um tipo de ensaio e controle que a gente faz em toda a carga recebida aqui na Rodonorte. Para o CAP russo, a gente acrescentou. Então, como você recebe um produto que vem em blocos de 1 metro cúbico, esses blocos, por vezes, eles podem não ter a mesma característica de um bloco e outro. Então, o que a gente faz? A gente ensaia todos esses lotes. No momento que você faz o derretimento, antes de carregar para a usina, você faz o ensaio desse produto que está no seu tanque de 45 toneladas. Então, você sempre tem certeza que
aquelas 45 toneladas, elas estão uniformes e em condições de ser aplicada, de acordo com o traço que nós estamos utilizando hoje. A gente reforçou muito a questão de laboratório e os controles tecnológicos com ele, para garantir que esse produto não nos traga nenhum transtorno futuro aí em relação à qualidade da execução. Quanto à trabalhabilidade e a questão de usinagem, nós não identificamos nada de diferente em relação ao produto nacional. Ele tem os mesmos consumos na questão de usina, de derretimento, gás ou qualquer outro produto, e quanto à aplicação, tanto a questão de temperatura quanto a questão de rolagem, de plano de rolagem, ele se mostrou com as mesmas características do produto nacional. Entrando no item de qualidade do nosso produto, a gente iniciou a aplicação em outubro do ano passado, foi a primeira carga derretida, foi em outubro do ano passado, e consequente aplicação. Então a gente já tem alguns estudos que servem de base de 2019 para cá. Com a coleta de diversas amostras de produtos nacionais disponíveis no mercado, a gente buscou fazer um comparativo do nosso CAP sólido de origem russa. Então o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe um comparativo aqui, por exemplo, do retorno elástico. Então a gente tem aqui na casa de 86 a 87 de retorno elástico para esses dois produtos aqui nacionais. A gente chamou de Nacional A e Nacional B. São produtos com adição de polímero. E quando a gente compara esses dois produtos com o CAP russo, a gente tem aí de 86 a 87, a gente passa para 92% de retorno elástico. A questão do ponto de amolecimento, que é outro item importante também. A gente sai aí da casa de 66, 67 para 76. Então também é um produto que nesse quesito aí, nesse ensaio de ponto de amolecimento, ele nos dá qualidade superior aos nossos produtos nacionais. E quando a gente fala superior, é importante a gente ressaltar que produtos nacionais não têm baixa qualidade. Eles são perfeitamente utilizados e a gente utiliza eles aqui na Rodonorte e no Grupo CCR. Mas a gente está buscando um produto que nos dá hoje um custo-benefício e resultados, no mínimo, iguais aos que a gente tem aqui hoje. Quando a gente compara com os resultados, ele tem um custo-benefício e um resultado ainda melhor. Então é um ganho adicional ao produto. A questão de viscosidade, né? Então a gente tem aqui os ensaios 185 graus com 150 e 177, onde você tem sempre o CAP de origem russa e o CAP sólido em condições melhores que as amostras nacionais que a gente avaliou. São 20 amostras que a gente fez a avaliação, então esse foi o nosso cenário aí desde 2019. Eu vou passar para o Edmilson, que está aqui no nosso laboratório, e ele vai explorar um pouco mais dos ensaios e dos nossos controles tecnológicos que são feitos aqui rotineiramente aqui em Ponta Grossa e por vezes com o apoio do nosso laboratório em São Paulo e em Jundiaí. Bom, Denis, hoje estamos aqui no laboratório onde a gente recebe as amostras de CAP russo, onde as mesmas são coletadas no tanque vertical e trazidas para cá para a gente poder realizar os ensaios de classificação e caracterização desse material, sendo eles o ponto de amolecimento, o ensaio de viscosidade, o ensaio de penetração, o ensaio de ponto de fulgor e o ensaio de retorno elástico, sendo os mesmos muito importantes para classificar e validar a qualidade desse material que estamos recebendo. O ensaio de retorno elástico, a gente utiliza ele com a finalidade para verificar a capacidade dele de se tornar do seu estado original, ou seja, quanto à questão da elasticidade do produto. O ensaio é executado da seguinte maneira: a amostra é colocada dentro de um recipiente com temperatura controlada, onde o mesmo é tracionado e é realizado o corte e verifica-se qual o percentual que ele retorna a esse estado seu original. Esse ensaio é executado principalmente para CAPs com adição de polímero, sendo no caso um deles o CAP russo. O ensaio de ponto de amolecimento é utilizado para verificar uma propriedade do material quanto à resistência dele à temperatura. Nesse caso, o CAP russo tem atendido muito bem essa expectativa nossa. Tá? Em relação a isso, o ensaio é executado da seguinte maneira: a amostra é colocada dentro de um becker com um peso padrão em cima e é aquecida sob certas condições até verificar qual é essa temperatura que vai ocorrer o quê? A fluidificação desse material, ou seja, onde ele vai ficar mole. O ensaio de viscosidade é realizado para verificar
a temperatura de mistura e a temperatura de compactação do material e também para classificar o material quanto ao seu limite de viscosidade. O ensaio é realizado da seguinte maneira: a amostra é colocada dentro de um recipiente onde é realizado o controle de temperatura, ou seja, você verifica a capacidade de resistência ao cisalhamento do material quanto a sua fluidez. O CAP russo apresentou grande homogeneidade em relação aos resultados se comparado aos CAPs nacionais. O ensaio de ponto de fulgor é utilizado para a gente verificar qual a menor temperatura que eu posso trabalhar com o material sem que ocorra riscos de incêndio e explosões, principalmente na questão do transporte, do manuseio e na questão durante a usinagem. O ensaio é feito da seguinte maneira: a amostra é colocada sobre um equipamento específico, onde a gente aquece ela e para verificar qual é a temperatura que esse material pode ocorrer uma ignição. E é adicionado nele também uma chama, padrão, para verificar se tem risco ou não dele pegar fogo. E para finalizar, vamos falar do ensaio de penetração, que é realizado para a classificação do CAP quanto à sua dureza. O ensaio é realizado da seguinte maneira: ele é colocado dentro de um recipiente a uma temperatura controlada a 25 graus Celsius, onde é aplicada uma carga padrão de 100 gramas e verifica qual é a capacidade dele resistir a essa carga, sendo que o CAP russo apresentou resultados bastante satisfatórios se comparado aos CAPs nacionais também. Também são realizados ensaios específicos no Laboratório de Centro de Pesquisa Rodoviária do Grupo CCR, em São Paulo, sendo eles o ensaio de modo de resiliência, o ensaio de fadiga, o ensaio de deformação permanente e o ensaio de módulo dinâmico. Sendo que o CAP russo apresentou bastantes resultados satisfatórios em relação a esses ensaios, se comparado aos CAPs já utilizados normalmente. Valeu, Edmilson. Muito obrigado aí pela ajuda aí no nosso laboratório. Acho que foi bem enriquecedor aí as suas colocações e apresentando para todos aí o nosso controle tecnológico, que é um item que a gente não abre mão de forma alguma aqui na empresa. Bom, a questão de campo, né? Pô, mas a utilização desse CAP vai me dar mais transtorno na utilização? Eu tenho que ter um plano de rolagem diferente, eu tenho que ter um manuseio desse produto de forma diferente, a temperatura de usinagem ela vai ser diferente, ele perde muito calor, perde menos calor. Bom, a gente não identificou nenhuma dificuldade em relação a esse produto após a usinagem, mesmo no processo de usinagem. A gente teve ótimos resultados em campo em relação a índio vazio, em relação à compactação, questão de espessura. Nós não tivemos nenhuma diferença do produto nacional. Então não foi verificado nenhum item que trouxesse risco à utilização desse produto no momento da sua aplicação. A gente está chegando na fase final aqui da apresentação. Agradecer a oportunidade de estar dividindo com todos vocês um trabalho de uma equipe enorme aí do Grupo CCR, tanto em São Paulo, Jundiaí, aqui mesmo no Paraná. O apoio da unidade aqui da Rodonorte, né, que comprou a nossa ideia. Quando a gente apresentou esse produto e essa ideia, apesar dos números naquele momento se mostrarem inicialmente não tão atrativos, eles acreditaram no que a gente estava apresentando. Hoje o nosso resultado ele é satisfatório na questão de qualidade, desempenho do pavimento propriamente dito. A redução de custo, ela tem nesse momento, mesmo com a questão de variação cambial, que é um item que tem que ser sim estudado no momento da aquisição, no momento da entrega do produto, ele tem sim se mostrado competitivo. Mesmo com o risco de logística, que é um item que não pode ser abandonado nunca nesses estudos, né? A questão de porto, a questão de transporte terrestre, a questão de armazenamento, logística, tudo isso tem que ser muito bem pensado e planejado e casado com o seu cronograma de utilização, porque basta uma falha nesse processo para que você fique sem o produto. Aqui na Rodonorte a gente tem entre aspas, uma facilidade que a gente conta com fornecedores de ótima qualidade aqui na região e que a quebra, porventura, de um fornecimento externo, ele não inviabiliza os nossos compromissos contratuais. Eu queria agradecer a todos, mais uma vez, muito obrigado. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui na premiação.